que é a igreja? É muito bom, né? Da igreja. A igreja, na verdade, somos nós. Entendeu? Qual é a missão da igreja? Para que ela existe? Assim, porque... Eu acho que é muito importante, né? Eu não sei, né? Qual igreja? Depende. a igreja faz isso, a igreja faz isso. Isso, eu acho isso. Mas muitas não fazem, entendeu? Tem pessoas que se dizem praticantes e não são. A resposta a essas e outras questões você fica sabendo a partir de hoje, aqui no Conexão. A partir de hoje, nós vamos conhecer a história que mudou o mundo. Vamos fazer uma viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos, passando por cada trechinho dele. E neste programa, veremos qual a conexão entre a igreja de hoje e a igreja de 2000 anos atrás. Existe alguma conexão entre elas? É isso que a gente vai ver agora. Vamos ouvir o que o povo tem a dizer sobre a igreja. A igreja é uma comunidade em que todas as pessoas que participam normalmente têm uma ideia em comum. Eu acho que a igreja orienta para um caminho bom, né? Você sabe qual é a missão da igreja? Normalmente, né, do que eu tenho ideia, a missão da igreja é falar do evangelho. Eu sou católica, né? Eu acho tudo que é aqui, referente a Deus, que fala a Deus, é boa, né? Todas são boas. Depende da religião, assim, eu acho interessante, né, cara? Servir a Deus mesmo. Eu mesmo sou evangélico, graças a Deus. Sirvo a Igreja Batista. E você acha que a igreja cristã, de modo geral, ela tem feito diferença na sociedade hoje em dia? Eu acho que sim, porque o que se pega na igreja, né, é que a gente tem uma vida cristã em dia, que a gente tenha as pessoas como irmãos, né? O amor é pregado dentro da igreja. Até hoje eu não conheci uma igreja que se prega sobre o ódio, sobre a amargura. Normalmente é mais sobre a felicidade, né? E o amor entre um e o outro. Mas eu acho que a igreja também está sempre a par, principalmente com a juventude, né? Trabalhando pela juventude, né? Então eu acho que está sendo bom nesse ponto. Hoje em dia a gente tem que colocar algo na nossa vida, né? Uma meta, porque os jovens hoje, se não ter um seguidor, igual o Paulo disse, né? Vamos seguir o alvo, que é Cristo. Rapaz, o mundo hoje está perdido. Se nós temos que buscar algo. Eu acho que a igreja é um fundamento e serve para todo ser humano. Sem igreja não somos... A igreja em si, ela não é nada, né? Porque no céu não vai haver placa de igreja. Mas algo, Jesus dentro da igreja tem que estar sempre presente. Deus é muito importante na vida de todo ser humano. Sem Deus não tem negócio, né? Em 1697, um teólogo inglês chamado Benjamin Kitt escreveu um livro chamado The Articles of Faith, ou Os Artigos de Fé. E nesse livro, Kitt aborda vários aspectos do cristianismo, como Deus, salvação, vida eterna, perdão. E um dos assuntos abordados é sobre a igreja. Qual é o papel da igreja? E para Kitt, a igreja é um grupo de pessoas que busca refletir o amor a Deus e o amor ao próximo mais do que qualquer outro grupo na sociedade. Esse é um grupo onde as pessoas se encontrariam para se alimentarem da palavra de Deus, mas se alimentarem do próprio Deus. E uma vez alimentados por Deus e bem nutridos e fortalecidos, poderem sair e fazerem diferença na cidade, na família, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Na igreja também eles buscariam obedecer às ordenanças ou sacramentos, como algumas igrejas o chamam, deixados por Jesus Cristo. E seria ali que eles, além de se conectarem com Deus, se conectariam umas com as outras, procurando conhecer irmãos e muito mais do que irmãos, amigos em Cristo Jesus. Ou seja, o que percebemos claramente nesse livro que Kitt escreveu há 4 séculos atrás é que havia uma preocupação entre teologia e vida, entre doutrina e prática, entre o estudo teórico e aquilo que seria vivido no dia a dia, o olho no olho, o relacionamento entre as pessoas. E essa preocupação Kitt não traz à sua própria cabeça, mas ele aprende das páginas do Novo Testamento, daquele livro que conta acerca dos 30 primeiros anos da história da igreja. E é exatamente essa união entre teologia e vida que trouxe muita solidez, que trouxe unidade, credibilidade e identidade à grande tradição que Benjamin Kitt representava, que eram os batistas. Identidade que tem faltado a muitas denominações nos nossos dias.
E isso tudo que Kit aprende do Novo Testamento e traz no seu livro é o que eu gostaria que nós pudéssemos aprender a partir de hoje aqui também, procurando passear pelo livro de Atos dos Apóstolos, nesses 30 primeiros anos da história da igreja, da história que mudou o mundo, e procurarmos conhecer ali doutrinas que não só têm relevância e importância espiritual e em termos de conhecimento, mas que também têm muita relevância prática e que são muito importantes e relevantes para o nosso dia a dia. E é isso que a gente vai procurar fazer hoje, a partir de hoje aqui no Conexão. Procurar entender um pouquinho da relação entre a Bíblia, a teologia, a doutrina e a vida, a prática, o dia a dia. E tentar fazer essa conexão entre a palavra de Deus e aquilo que as pessoas estão pensando aí fora, aquilo que as pessoas estão questionando aí fora. Será que há como fazer essa conexão? Será que a Bíblia é capaz de responder os anseios, responder aos questionamentos ou fazer frente às ideologias erradas que têm estado presentes na cabeça de muita gente aí fora? E é isso que a gente começa a ver a partir de hoje. E o primeiro assunto que nós vamos estudar é acerca da igreja. O que é a igreja? Qual é a sua missão? Por que ela existe? E para isso eu gostaria de convidar você a me acompanhar na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11 nesse momento. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Como nosso objetivo é conhecer a Bíblia e somente a Bíblia, é importante que nós conheçamos um pouquinho do que está por trás, qual é o pano de fundo desse livro que nós começamos a ler a partir de hoje. O autor desse livro foi Lucas, um médico daquele tempo. E Lucas ele foi um cristão que acompanhou e pôde conhecer e conversar com muitas pessoas que vivenciaram a história de Jesus Cristo, que conviveram com Jesus Cristo, parentes de Jesus Cristo. E Lucas, o autor desse livro, também foi o autor do Evangelho que leva o seu próprio nome, o Evangelho segundo Lucas. E é muito provável que Lucas tenha escrito esse livro sob a encomenda de um homem chamado Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus em grego, então pode ser que Lucas tenha colocado esse nome apenas como um nome fictício, mas é possível também que Teófilo seja alguém, seja um benfeitor, como eles eram chamados naquele tempo, um homem que encomendou, que contratou Lucas para escrever essa história, a história tanto do nascimento, que vai desde o nascimento de Jesus Cristo até praticamente os 30 primeiros anos da história da igreja. De modo que Lucas é o autor desse livro e Teófilo é o destinatário, a pessoa que primeiro leu e recebeu o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por volta do ano 60, 64 depois de Cristo. E Lucas começa o seu livro tratando do Evangelho, fazendo um elo, uma conexão entre o final do seu Evangelho e o começo da história da igreja. Então ele conta desde o dia em que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu no meio dos seus discípulos, uma refeição que ele tem com eles, até o momento quando ele é elevado até as alturas e ele some na vista deles, no meio das nuvens, e de repente surgem 2 homens de branco ao lado daqueles galileus, discípulos de Jesus,
dezenas de pessoas ali presentes, e aqueles homens então que estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, de repente levam um susto, porque talvez foram dois anjos que apareceram ali ao lado deles. E aqueles dois anjos, aqueles dois varões vestidos de branco, dizem para eles: o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de voltar da mesma forma. E algo muito interessante é que após aquelas palavras, cada um deles abaixa sua cabeça para a terra e eles voltam para Jerusalém. O resumo de todo esse livro, de todo o livro de Atos dos Apóstolos, poderia ser condensado ao versículo 8. Eu gostaria que você lesse mais uma vez comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Este versículo é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele promete aos seus discípulos que o Espírito Santo viria. E nessa promessa ele diz que quando o Espírito Santo viesse, eles, enfim, receberiam a capacidade, a habilitação ou o poder para saírem pelo mundo e serem testemunhas de Jesus Cristo, poderem fazer a diferença, poderem ser testemunhas fiéis de tudo aquilo que Jesus Cristo havia sido enquanto ele caminhava por essa terra. E o que nós percebemos ao longo do livro de Atos é um desenrolar desse versículo. Nós percebemos em um primeiro momento a igreja se desenvolvendo ali na cidade de Jerusalém, depois de um momento ela se ampliando, indo para a Judéia e para a Samaria, e por meio do ministério do apóstolo Paulo e de alguns outros, chegando até aquilo que eles chamavam naqueles dias de os confins da terra, nas regiões mais distantes daquilo que eles conheciam naquele tempo. Uma testemunha fiel de Jesus Cristo em sua própria cidade, na região onde está plantada, no estado, no seu país e permitindo Deus no mundo todo. Mas será que é isso que a igreja tem sido no nosso tempo? Será que essa tem sido a preocupação da grande igreja nos nossos dias? E é isso que a gente vai ver a partir de hoje ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. Como aquela igreja primitiva, como ela era chamada, fazia diferença na sua comunidade e acabou fazendo diferença em muitos lugares, chegando em lugares bem distantes do mundo de então. Será que a nossa igreja, será que hoje nós temos feito diferença na nossa comunidade? Que diferença temos feito? A igreja para mim significa a casa de Deus, é um lugar sagrado. Agora muitos não acham, né? Na minha vida faz. Eu acredito em Deus e eu acho que é válido. Cada um na sua religião, cada um acreditando que interessa para eles, né? Eu acho que ela ajuda pra gente, é como se fosse dependendo da religião, como se fosse umas leis pra gente também, pra gente saber lidar com o povo, pra gente saber lidar com as pessoas, a respeitar o próximo. A igreja faz esse papel de socializar o indivíduo. Tanto é que as leis meio que vieram precursoras das próprias leis de Deus, né? Eu leio a Bíblia todo dia. A Bíblia é o maior livro que tem no mundo, é a Bíblia. Se todo mundo orasse, lesse a Bíblia e tivesse entendimento, acho que o mundo não estaria tão perdido igual está hoje. Olha, eu frequento a igreja toda semana, sou católica, né? E para mim tem sido muito bom, porque ela me ajuda tanto interiormente quanto nos aspectos sociais. Com o meu convívio com as pessoas também, saber respeitar melhor as pessoas. Jesus já recuperou, salvou vidas na minha vida, da minha mãe. É maravilhoso ter a presença de Jesus nas nossas vidas. Tanto é que a igreja evangélica ela montam vários grupos e vai chamando nas casas. Na católica eu acho que devia ter essa iniciativa também, de estar pegando grupos de jovens mesmos para estar atraindo outros jovens, né? Porque é uma iniciativa que vai ser benéfica à igreja, tanto é que pode afastar os jovens da droga, do alcoolismo. Então seria uma boa iniciativa. E agora eu lhe pergunto, será que a igreja tem sido uma fiel testemunha de Jesus Cristo em nosso tempo? O que você acha? O que você pensa? Você que frequenta alguma igreja, você que é um pastor, um padre, um líder espiritual na sua comunidade, será que a igreja no nosso tempo tem feito diferença? A diferença que ela deveria fazer? Será que ela tem sido uma fiel testemunha de Jesus Cristo? Será que ela tem falado o que Jesus Cristo falava? Será que ela tem feito o que Jesus Cristo
fez? Será que ela tem ido aonde Jesus Cristo ia? Será que ela tem abraçado as pessoas, buscado as pessoas, amado, tocado nas pessoas que Jesus Cristo amava, tocava, buscava? Ou será que a igreja hoje tornou-se um lugar apenas? Um lugar fechado, 4 paredes, 5 paredes, 6 paredes, um lugar dentro do qual as pessoas vivem num clube, um clube fechado. O que tem sido a igreja nos nossos dias? Eu pergunto para você, como é que tem sido a sua comunidade? Você que é um líder religioso, um líder espiritual. Ou você que é um membro de uma igreja, um mero congregante, uma pessoa que vai lá, participa, ouve a palavra, canta as músicas e se acha parte da igreja. Que diferença você tem feito na sociedade? Porque Cristo Jesus nos plantou nesse mundo para sermos a sua igreja, para fazermos diferença nesse mundo, para sermos testemunhas dele mesmo e não menos do que isso. Segundo a Bíblia Sagrada, a igreja existe por 2 razões. A primeira delas é amar a Deus e ter prazer e satisfação nele. E a segunda delas é ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo aonde ela estiver. Através de Deus a gente toma decisões muito importantes na nossa vida. Sem Deus ninguém é nada sem Deus. Isso significa que, se você não ama a Deus mais do que tudo, você não faz parte da igreja de Jesus Cristo nessa terra. Se você ama mais o dinheiro, ou mais o carro, ou mais o teu emprego, ou a tua faculdade, ou o teu tempo de descanso, por mais que você frequente uma igreja, por mais que você faça parte de um grupo religioso, você, espiritualmente, não está dentro da igreja de Jesus Cristo. Porque dentro da igreja de Jesus Cristo estão somente aquelas pessoas que o amam com todo o seu coração e mais do que tudo, para quem ele é o mais precioso tesouro de suas próprias vidas. Em segundo lugar, se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, ou seja, se você é um cristão, que diferença você tem feito nesse mundo? Porque ele fazia muita diferença. E o seu desejo, ao enviar o seu Espírito, como está lá em Atos 1:8, era permitir que eu e você fizéssemos diferença, fôssemos relevantes, pudéssemos ser como ele foi. E é exatamente por isso que nós somos chamados de cristãos. Você tem sido uma testemunha fiel de Jesus Cristo aqui? Com a tua vida, tuas palavras, tuas atitudes, tuas reações, à maneira com a qual as pessoas te abordam, isso tudo tem refletido a pessoa de Jesus Cristo que está no teu coração? E pensando de um modo mais geral, você acredita que as igrejas dos nossos dias têm cumprido o seu papel de ser testemunhas fiéis a Jesus Cristo nessa terra? Seja sincero comigo. Quantas igrejas que você conhece, ou dentro das quais você já entrou, que você sinceramente poderia dizer que ali você encontrou, conheceu um grupo de pessoas que amam a Deus mais do que as bênçãos de Deus, que querem estar com Ele mais do que querem receber alguma coisa dEle, que têm prazer e satisfação por estarem na presença de Deus mais do que de esperarem alguma coisa de Deus? Deus espera de mim e de você que nós o busquemos não pelo que Ele pode nos dar, porque nós sabemos que Deus pode dar muito para nós. Nós sabemos e cremos que Ele é todo-poderoso, que Ele é soberano sobre tudo e que Ele é bondoso. Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de nosso Pai que está nos céus. Será que nós amamos esse Pai mais do que os presentes que Ele tem para nos dar? Será que nós temos buscado nos encontrar com Ele e nos alimentar dele e permitir que sua palavra transforme a nossa vida e o nosso coração, para que uma vez transformados pelo amor e pelo caráter desse Deus, nós possamos ser diferentes e possamos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, com um caráter diferente, com uma palavra diferente, com uma vida diferente no meio onde a gente vive? Será que é isso que nós temos sido? E eu gostaria que nós pudéssemos repensar aquilo que nós temos entendido, crido e muitas vezes afirmado acerca da igreja de Jesus Cristo. Concluindo, o povo de Deus, aquele que se entende como parte da igreja de Jesus Cristo, não pode ficar sentado com a perna cruzada esperando o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Durante todo o tempo em que a igreja de Jesus Cristo permanecer nessa terra, haverá serviço a fazer. Haverá batalhas a lutar, haverá desafios a enfrentar e haverá muitos sofrimentos para neles perseverar. Os cristãos não devem ser como rosas ou tulipas, esperando o dia em que serão colhidas e levadas para o céu. Os cristãos são servos de Jesus Cristo, que continuam a obra que Ele começou.
Os cristãos são como soldados de Cristo, que estão no fronte da batalha, enquanto o próprio Senhor batalha por eles e com eles. Os cristãos são discípulos de Jesus Cristo. Eles aprendem com Jesus Cristo como viver. Eles aprendem com Jesus Cristo como falar. Eles aprendem com Jesus Cristo como perdoar, como tratar o próximo, como viver, como reagir, como amar. Se você de fato quer ser um discípulo de Jesus Cristo, eu quero convidar a você que não deixe de buscar conhecê-lo melhor, conhecê-lo mais nas páginas das Escrituras. E se você deseja conhecê-lo mais por meio do ensino de alguma igreja, procure uma igreja onde a palavra de Deus é honesta, completa e verdadeiramente pregada, onde interesses pessoais não são colocados, mas tão pura e simplesmente a palavra de Deus é trazida para a sua vida, com o objetivo de te transformar, de te ajudar a ser um discípulo daquele que deve ser o teu mestre. O pastor não é o teu mestre. O professor não é o teu mestre, o padre não é o teu guia, o teu mestre, mas Jesus Cristo é o teu mestre. Ele é o teu pastor, Ele é o bom pastor, Ele deve me guiar e te guiar. Ele nos ensina a viver, Ele nos ensina a viver e a testemunhar e a perseverar até morrer. Sem o ensinamento dele, nós nunca agiremos como cidadãos do seu reino. Nós seremos apenas pessoas moldadas por uma religião ou pelas ideias de um homem. Principalmente quando este homem ou aquele homem usar a sua vida ou a minha vida como um meio para o seu próprio enriquecimento ou um meio para encher o seu próprio templo religioso. Igreja não é isso. Você faz parte desse grupo? Você faz parte dessa igreja? Eu desafio você a procurar uma igreja próxima à tua casa, onde você possa conhecer um pouco mais acerca desse Deus, possa ouvir a palavra dele, pregada de uma maneira honesta e de uma maneira verdadeira, para o seu bem espiritual e para que a sua vida seja transformada e Deus possa usar a sua vida para fazer diferença na nossa comunidade. Acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, só com muito amor a gente muda esse país.